Nos últimos dias, Resident Evil acabou de lançar o jogo mais novo em sua franquia, que é Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, que também muitos dizem. O jogo foi um sucesso absoluto, onde dividiu opiniões, que a maioria achou um jogo uma obra-prima, só que aqueles fãs mais antigos, ou que não gostam muito de alterações, acabaram criticando bastante o jogo. A gente vai discutir os dois lados, e depois eu vou dar minha opinião final aqui, e também é um vídeo pra gente entrar direto no mundo nerd, que o canal também é do mundo nerd, não só pro mundo dos animes, então cada vez mais esse tipo de vídeo vai ser mais comum aqui. Mas antes, roda a vinheta. Bom, galera, eu me chamo Paulo e bem-vindos ao Ecomundo. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá fazendo um live na Twitch quase todos os dias, então o link tá aí na descrição, a gente jogando coisas, reagindo coisas com você, tá bem legal lá. Nos ajude a ser afiliado lá. E também a gente tem nossa plataforma de streaming, como Spotify e SoundCloud, onde a gente posta os nossos podcasts lá, que agora serão na Twitch. Então os nossos podcasts não são mais no YouTube, então mais um motivo de você seguir a gente lá. Segue, ativa o sininho, que você vai receber todas as notificações, beleza? Nosso Instagram, Facebook, TikTok também tá muito legal, link tá na descrição. Bom, sem enrolação, bora começar aqui o vídeo. Bom, Resident Evil Village, mais conhecido como no Japão Biohazard Village, é um jogo que foi lançado, como eu disse, recentemente, e é a continuação do jogo do Resident Evil 7, onde também teve o mesmo protagonista, e ali teve uma continuação com os mesmos personagens que apareceram lá. Óbvio que apareceram personagens novos, mas tudo era uma continuação da história do nosso protagonista Ethan Winters, que é o nome do protagonista. O jogo foi produzido pela Capcom, como sempre, já que é pertencente aos direitos do Resident Evil, e fazia muito tempo que a gente não via um jogo novo realmente de Resident Evil, porque o Resident Evil 7 foi lançado em 2017, então a gente demorou 4 anos para a continuação dessa história, e muita gente gostou, como eu disse, muita gente não gostou. Lembrando que a gente não tá contando os fatos dos jogos que foram remasterizados, como Resident Evil 2 e Resident Evil 3. A gente tá falando de jogos novos mesmo. E é muito legal a gente ver essa atividade da Capcom em lançar jogos novos ou remakes novos. Eles estão bastante ativos, coisas que Resident Evil não fazia um bom tempo. Ele ficou um tempo parado, e com isso a Capcom, desde que lançou o Resident Evil 7, acabou se mantendo na ativa novamente, e a gente espera que seja assim. Bom, o Resident Evil Village foi muito diferente dos demais. Por quê? Bom, primeiro que os inimigos eram diferentes, né? Desde o 7, na verdade, a gente não teve ali uma prova viva de zumbi, a gente enfrentar zumbi como foi todos os Resident Evils. O Resident Evil 7 e o Resident Evil 8, na verdade, foi mais alguma espécie de experimentos que eles chamam de mofo, que acabam entrando na pessoa, e a pessoa ali tem mudanças ali no seu DNA e apresenta coisas diferentes, como por exemplo, o Ethan, ele conseguiu regenerar sua mão várias vezes. Tipo, a mão dele foi cortada, ele só juntou a mão, e a mão ali ficou normal, com os movimentos normais. Fora todos os ferimentos que ele leva ali nas cutscenes, onde ele é perfurado várias vezes no meio, e ele rapidamente fica bem. Então ele meio que tem uma regeneração ali sobre-humana, graças a esses poderes que ele conseguiu lá no 7, que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui no 7. Ele e a Mia, né? E consequentemente a filha dele. Bom, a história do 8, que é o Resident Evil Village, começa com eles de boa em casa. Eu vou dar uma breve aqui resumo da história do começo para vocês entenderem e levar ao pé da letra. Não vou falar nada do final nem do meio, então esse vídeo não vai ter spoilers muito impactantes. Como eu disse, começa o Ethan e a Mia vivendo uma vida em paz, entre aspas, depois do desastre que foi no 7, onde o 7, a Mia, ficou descontrolada, atacou o Ethan muitas vezes, e com isso o Ethan não esquece do que aconteceu com ele no passado, e muitas vezes ele culpa a Mia, mesmo que sem querer, e com isso eles vivem aquele conflito, onde a Mia queria esquecer totalmente o que aconteceu lá nos Estados Unidos, só que agora o Ethan na Europa, com ele, morando com ela, com a filha, ele não consegue esquecer. Na maioria das vezes ele questiona ela de coisas que aconteceram no passado, então esse é o primeiro confronto. Porém, as coisas
coisas começam a dar errado como quando um personagem muito conhecido pela franquia, o Chris Hadfield, ele aparece, e ele aparece de uma forma muito insana, né? Porque depois ele dá um monte de tiro na Mia, e ali ninguém entende o que tá acontecendo, né? Porque do nada ele decide matar a Mia, enche ela de bala e captura o Ethan e captura o seu bebê Rose. Então a gente vê ali sem entender nada. Será que o Chris é um vilão? Só que muitas vezes lá no futuro do game a gente vê que não é isso, que eu não vou entrar em spoilers aqui pra não estragar a sua teoria assim do jogo quando você jogar ou assistir alguma série. Lembrando que a gente tá jogando esse jogo, a gente não zerou ainda, não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas a gente tá na metade pro final do jogo, então quase todo dia de semana, tá aí no link na descrição, vai lá à noite, beleza? A gente tá jogando, vamos lá zerar esse jogo juntos. Mas voltando à análise, depois de tudo isso acontecer, o Ethan é capturado e ali pra feitos de experimentos, acredito eu, só que ele acorda num acidente onde ele está jogado na neve e as pessoas do seu redor estavam mortas, os soldados que estavam levando ele lá. E com isso a gente começa a controlar ele, fazer a gameplay com ele perdido, sem arma nenhuma e explorando ali o habitat que ele tá, que era uma vila, obviamente, o jogo se chama Village, só que deserta, ele ele demora para encontrar alguém, até que lá na frente tem todo o clima de suspense, terror, com barulhos e etc, só que nenhum inimigo aparece para você. O primeiro a aparecer é um senhorzinho, que ali a gente começa a ter ali o contato dos inimigos que a gente vai ter. E aí entra o primeiro tópico de que muitas pessoas estranharam um pouquinho assim, pelo menos no começo, porque os vilões, os seus inimigos, os jogos do jogo ali, do Resident Evil Village, não são zumbis, como eu disse, como foi no 7, mas sim lobisomens e vampiras com o decorrer do game. E ali a gente vê vários... Até tem, tipo, algo parecido com zumbi, que é aquela caveira que sai do cemitério. Toda vez que você tá no cemitério, ela sai do chão. E aí isso é o que mais parece zumbi, só que não é o falado que é esse ser, ou esse ser vivo, etc. Mas o que a gente tem certeza é que tem, sim, lobisomens e vampiros. E isso é dado graças às grandes experiências ali da Mãe Miranda, que é o grande boss do game. E é muito legal também ver a divisão disso. Eu não lembro de um Resident Evil ser desse jeito, porque tem 4 lords, o Heisenberg, a mãe de Dimitrescu, a bonequinha que eu esqueci o nome e o deformado que eu também, Montreal, não sei, não lembro, eu esqueci o nome dele também, você tá vendo aí na sua tela. E é muito legal porque para recuperar a sua filha, Ethan passa o game inteiro tentando recuperar a sua filha, ele tem que caçar os 4 lords, porque os 4 lords estão com um frasco que representa o corpo, uma parte do corpo da sua filha feito por alguma magia da Mãe Miranda. Então o jogo inteiro você está correndo atrás de recursos, atrás dos 4 lords para recuperar o frasco de sua filha, para recuperar a Rose, que é a sua filha. Então é muito legal isso, não tinha visto em Resident Evil, principalmente porque a maioria do game é em modo aberto. O jogo originalmente é linear, só que muitas vezes, a grande maioria, você é livre para buscar o que você quer. Tem missões, não tem missões secundárias, mas tem tesouros para você caçar em lugares específicos, muitos tesouros, tem busca de recursos, tem animais que você tem que caçar, porque combinados você pode cozinhar e com isso você recebe menos dano, sua vida aumenta permanentemente. E também tem, como eu disse, tesouros para você pegar e vender para comprar mais armas e melhorar suas armas. Então, ou seja, tem muita coisa para fazer nesse game, e como eu disse, o mundo é aberto, é muito fácil de se perder nos mapas de Resident Evil, pelo menos nesse mapa aberto de Village. Então tem muita coisa para explorar, você pode pegar barco, você pode fazer um monte de coisa. Isso é muito legal no game, coisa que nunca tinha acontecido em Resident Evil Village, e que muita gente achou estranho por ser um Resident Evil e do nada ter esse mundo aberto de exploração tão grande como a gente nunca tinha visto antes. Agora aqui eu vou entrar em detalhes técnicos e especificar um pouquinho melhor do que eu achei em cada área. Gameplay. A gameplay se apresentou muito boa, você não pode pular como você nunca pôde em Resident Evil, e graças a esse jogo, a primeira pessoa, que foi o segundo jogo da Capcom em Resident Evil, que foi em primeira pessoa, eu ainda não acostumei muito em jogar Resident Evil na primeira pessoa, só que ele não apresentou nenhuma falha de gameplay. Então você atira, você afasta os inimigos com a tecla de espaço se você joga para computador, você consegue acessar seu inventário, acessar mapas muito fáceis, você consegue acessar suas armas primárias, secundárias, terciárias, muito fácil também. Então a jogabilidade e gameplay dele é muito boa e não deixou a desejar. Os gráficos nem se falam, né? Os gráficos do Resident Evil Village atualmente
realmente foram um dos melhores dessa geração. Foi muito boa mesmo, principalmente se você conseguir, se você tem um computador bom, você colocar tudo lá no full, é extremamente bom. Os detalhes, montanhas de gelo que tem várias vezes no game, tem mudança de cenário também, onde a gente vai mais pro pântano, onde a gente vai para uma casa de fábrica. Então tem bastante alteração assim de habitats, e é muito legal porque ele retrata muito bem isso graficamente em todas as áreas. A história do game é muito boa, pelo menos eu gostei muito. A gente vê detalhes, a gente pode pegar todas as referências da história ou não. A gente pode, sei lá, fazer o speedrun, não explorar nada, zerar o game em 8 horas, como é previsto. Só que muitas coisas você vai deixar de lado da história, porque você vai ter que explorar coisas para ir juntando pistas até montar ali certinho um enredo que o jogo quer ter. Então eu acho, para quem explora certinho e quer saber mesmo da história, o jogo tá lá avaliado do 12 a 14 horas, mas quem é speedrun mesmo não pega, não explora, só vai direto, é 8 horas fácil. Mas o jogo é muito bom. A minha opinião é que mudou bastante, né? A gente sabe que Resident Evil, o Village pros outros mudou bastante. A gente não tem como vou dizer, não tem grande terror como teve no 1, no 2, porém tem grandes terror psicológico quando a gente vai na casa da boneca e a gente encontra aquele feto gigantesco. Pra mim é a pior parte do game em termos de terror. É muito bom, só que o jogo também tem um outro foco, né, galera? Tem um foco mais de exploração, tem um foco pra você desenvolver melhor as coisas, suas armas, sua vida e etc. Então tudo isso é levado e eu achei que foi muito legal, sim. Eu achei muito estranho lobisomem e vampiro, não vou mentir, só que conforme a gente vai jogando, a gente acaba acostumando e até gostando da ideia. Foi um dos melhores Resident Evil, galera. Eu não falo que foi o melhor, porque o 4 e o 2 pra mim foram muito bons, mas se equiparam ali. Pra mim, o Resident Evil Village se equipara com esses dois, porque teve uma gameplay insana, gráficos muito bons, que a gente viu, um dos melhores gráficos, e também o sistema de exploração deles não é tão vasto assim como um GTA, como um Far Cry, só que é muito bom, eu gostei muito. Então isso pra mim influenciou muito para uma avaliação muito positiva do game. Como eu disse, eu não zerei ainda, quem sabe eu faço uma análise depois que eu zerar, mas esse jogo no Google está avaliado em 97%, então a grande maioria gostou muito desse game e eu sou um deles que estou gostando também. Muitas pessoas também falam que não gostaram por causa dessas mudanças. Eu acho besteira, eu acho que é muito difícil você fazer 8, 9 jogos, 10 jogos na mesma pegada, você tem que pegar coisas, senão fica muito monótono e repetitivo. Eu acho que o Resident Evil acertou muito em novas vertentes, e tudo indica que esse jogo, o Resident Evil Village, foi o último com essa pegada, pelo menos, ou se vai ter uma continuação é inesperado. Porém, a gente pode voltar ali ao velho esquema de zumbis, onde teve até os 5, até os 6, né? Onde teve até os 6, ou a gente pode ter uma continuação com os velhos protagonistas, o Chris ou o Leon, só que naquela mesma pegada que teve o 8 e o 7. Bom, a gente vai esperar pra ver. Mas, como eu disse, eu gostei muito. O protagonista é muito carismático, eu gostei muito do Ethan. E, pra mim, o jogo é muito bom e eu recomendo pra você, se você tem condições de jogar, pra PlayStation 4 ou Xbox. Xbox tá em torno de R$250, na Steam tá em torno de 160, 170. Se você tem condições, jogue. Mas se não, também vê séries no canal, vê séries ali na Twitch, tá tudo gravado lá, ou de algum outro youtuber, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza, galera? Essa foi a minha opinião aqui do jogo, na verdade, de Resident Evil Village. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado da análise. Lembrando que foi sem muitos spoilers aí, pra não estragar a experiência de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Como eu disse, nossas redes sociais estão aí embaixo. A gente tá fazendo live na Twitch, então corre lá também, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!